irmãos podem se assentar. Um tema bem polêmico, esse que nós vamos tratar nessa manhã, que fala a respeito do casamento. E é interessante que o casamento, ele foi criado ali no Jardim do Éden. Ali dentro do Jardim do Éden, quando Deus criou o homem. E logo em seguida, através de dentro do homem, ele tirou uma porção para que a mulher fosse criada. Nós vimos ali a presença de Deus instituindo o casamento. A primeira instituição que Deus criou, então, depois da criação de todas as coisas, foi o casamento. União bendita, casamento é uma obra de Deus, é uma instituição divina. Antes que existisse qualquer tipo de sociedade, aquela grande quantidade de pessoas que vieram, depois que o primeiro casal foi criado. Antes disso tudo, o casamento ele foi criado. O casamento foi instituído pelo próprio Deus. Ele celebrou o primeiro matrimônio aqui na terra. Vocês já pararam para pensar que coisa maravilhosa? Deus, ele criou o homem, criou a mulher, e ele mesmo celebrou o primeiro matrimônio aqui na terra. Que coisa maravilhosa isso, que coisa bendita. E quando nós olhamos para as descrições bíblicas, nós vemos que Jesus, ele foi o primeiro milagre que ele efetuou. O primeiro milagre que foi efetuado através da vida de Jesus foi num casamento, onde ele transformou água em vinho. Então, o casamento, ele é uma instituição que ele é muito falado dentro da palavra de Deus, que ele é muito tratado dentro da palavra de Deus. E nós vamos ver agora uma definição do que seria esse casamento. Casamento é a fusão de um homem e uma mulher mediante um compromisso de aliança que os torna um diante de Deus e da sociedade. É uma relação de amor que os leva a deixar todas as coisas para viverem uma vida em comum, compartilhando tudo o que tem. É isso que a palavra nos ensina. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele traz de uma forma muito clara todos esses preceitos que estão dentro dessa definição. É a fusão, é a ligação de um homem e uma mulher através de uma aliança. Deus ele trabalha através de alianças. A aliança fala de troca de sangue. A aliança fala de derramamento de sangue. E o casamento, ele proporciona isso para o casal. Ele proporciona isso para o casal. E Deus, quando criou, ele criou o hominídeo, né? O homem. Mas ele colocou dentro do homem dois sexos. O homem, que é do sexo masculino, e a mulher, do sexo feminino. E é interessante, quando nós olhamos, ali no Jardim do Éden, quando ele trouxe aquele sono profundo ao homem, depois de deixar bem claro para o homem que ele precisava de um complemento. O livro de Gênesis descreve de uma maneira muito clara o que aconteceu ali naquele processo de criação do homem. Deus ele criou primeiramente o homem e mostrou toda a criação para o homem, pediu para que o homem desse nome aos animais, a todas as coisas. E o interessante é que o homem, quando olhava para toda a criação, ele olhava um leão, olhava uma leoa, e ele via que os animais, cada um deles tinha um par, eles tinham um complemento. E depois que essa ideia cresceu no coração do homem, e é interessante que Deus ele não desperdiça nenhum tipo de experiência. Deus não desperdiça experiências. Ele trouxe um sono profundo ao homem e tirou um pedaço de carne da lateral do homem.
tirou uma costela, fechou novamente aquele pedaço que ele abriu no homem, e daquela costela, daquele pedaço de osso do homem, ele criou a mulher. E quando o homem foi desperto daquela situação de sono profundo, ele olhou e ao lado dele, ele sentiu no coração dele, ele sentiu no espírito dele, que aquele seria o complemento que Deus havia proporcionado para ele. Que coisa maravilhosa! E ele já percebeu que ele sendo do sexo masculino, aquele seria o complemento para ele do sexo feminino. Que coisa tremenda isso! Deus, ele é muito sábio. E algumas pessoas dizem que Deus não tirou um pedaço do cérebro do homem para criar a mulher. Dizem que foi para que a mulher não dominasse o homem, né? E dizem também que ele não tirou um pedaço da parte dos pés do homem para criar a mulher, para que o homem não chutasse ela, não dominasse sobre ela também. Ele tirou da lateral do homem. A lateral significa o quê? Que a mulher estaria ao lado dele, participando de todas as coisas, ajudando. O texto diz que ele criou uma ajudadora que fosse idônea para o homem, alguém que viesse para completar o homem. E quando ele tira um pedaço da lateral para que a mulher estivesse do lado do homem, ele traz uma ideia muito clara, que a mulher estaria ao lado do homem, não à frente e não atrás. Ajudadora idônea fala de uma pessoa que anda ao lado. E quando um está fraco, o outro estende a mão e ajuda o outro, o cônjuge, a se levantar. Que coisa tremenda isso, que sabedoria de Deus para tratar com todas as coisas. E a gente percebe muito claro também na criação a forma com que Deus trata a família, o carinho com que Deus trata a família. A aliança de um homem e de uma mulher fala de algo que é para ser enquanto eles viverem aqui na terra. A princípio, algo para ser perpétuo, porque não existia morte ali no Jardim do Éden. Mas, com a desobediência do homem e da mulher, eles foram tirados ali do Jardim do Éden e passou a existir morte para o ser humano, para as pessoas. Mas eles não foram criados para morrer. Eles foram criados para estar juntos ali perpetuamente. Mas, com o advento da morte, o casamento ele deve durar enquanto um dos dois cônjuges estiverem vivos. Amém? Essa identidade de família, essa ideia de família está no próprio Deus, na Trindade. Lá em Gênesis 1, 26, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus ele dá uma ideia muito clara da triunidade ali, dos três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estando trabalhando juntos para criar todas as coisas e criar o homem e a mulher. Deus ele traz uma ideia de família. Deus se manifesta de três formas diferentes, mas eles são um. E essa é a ideia da família, do casamento, do homem e da mulher. Eles serem um, uma unidade. Essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus fala que 1 mais 1 é 1 novamente. Porque os dois vão se unir de uma forma tão homogênea, tão clara, que não haverá nenhum tipo de problema nessa unidade entre eles. Esse é o plano principal de Deus, esse é o propósito primário de Deus com relação ao casamento. Efésios 3, 14 e 15 diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui nesse texto fica muito claro que a família
Esse nome família pertence a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele passa esse nome para nós. O nome família, ele está relacionado com Deus. E quando nós olhamos o relacionamento de Jesus com a igreja, Efésios 5, de 22 a 33, fala de uma maneira muito clara a respeito desse relacionamento entre Cristo e a igreja, um modelo, um referencial. Cristo, ele se entregou pela igreja. E a igreja precisa se entregar para Cristo. Essa é a forma com que nós devemos levar a nossa união, o nosso casamento. Um se esvaziando de si mesmo, se entregando pelo outro. Os nossos desejos deixam de ser os mais importantes quando nós nos casamos. O meu cônjuge, ele tem a primeira decisão em todas as coisas. Eu me esvazio de mim para trazer a felicidade ao meu cônjuge. E essa união, quando nós nos esvaziamos de nós, para que o meu cônjuge seja a pessoa mais importante, isso vai trazer um sentimento de unidade tão grande, que outras coisas deixarão de ser importantes nesse relacionamento. Deus, a princípio, em todas as coisas, e o casal, um com o outro, experimentando essa unidade que existe em Jesus Cristo, para que esse casamento se perpetue, para que esse casamento ele seja experimentado numa felicidade muito grande. É lógico que existem problemas, mas quando nós estamos ligados em Deus, quando nós estamos juntos, nos esvaziando de nós mesmos, isso passa a ser um referencial, não só para o casal, mas para os filhos que virão depois também. Essa unidade fala de um sentimento de pertencer a alguém. Amém? Bom, quando Deus ele cria todas as coisas, quando Deus ele cria o casamento, ele institui o casamento, nós temos na palavra de Deus alguns princípios que precisam reger esse casamento. Eu já falei de alguns, mas existem princípios importantes que precisam entrar no nosso coração para que esse casamento seja uma bênção nas nossas vidas. Princípios para casamento. Chegamos lá, para vocês acompanharem. O primeiro deles está lá em Gênesis 2:18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. A palavra não estar só fala de comunhão, de nós estarmos junto com uma pessoa. Deus ele criou o homem e a mulher, para que o homem e a mulher estivessem juntos. Adão, ali no jardim do Éden, quando estava só, ele sentia que ele não estava completo. Ele sentia que faltava alguma coisa na vida dele. E Deus, quando trouxe esse tipo de sentimento através de tudo aquilo que ele mostrou para Adão, Adão pôde perceber que estava faltando alguma coisa para ele. E aí Deus vai e cria a mulher a partir de Adão. E aí, quando Adão olha para a mulher, tem um texto que fala, Gênesis 2:23 diz assim: Disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Quando Adão diz, esta afinal, isso trouxe um grande alívio para Adão. Que ele que não se sentia completo, de repente ele passou a entender que aquela varoa viria a completá-lo. Interessante isso, que
o homem, ele sente falta de um complemento. Apesar de nós sermos de uma geração caída, de uma geração que se perdeu lá no Jardim do Éden mesmo, nós sentimos falta de um complemento. E nós vemos as mulheres se enfeitam, as mulheres buscam um parceiro. Durante o crescimento dela, elas vão se preparando emocionalmente para estar ligadas a um homem. E o homem é a mesma coisa. Quando ele está na sua fase de crescimento, na sua fase de amadurecimento, ele sente falta de alguém que venha completá-lo. Isso está inserido no nosso interior. Isso é algo que Deus colocou dentro de nós, e é tremendo isso. E quando as coisas acontecem debaixo do senhorio de Deus, debaixo dos princípios de Deus, elas andam de uma maneira totalmente completa. Quando nós fazemos um casamento debaixo das bênçãos de Deus, debaixo da orientação de Deus, como isso é bênção nas nossas vidas, como isso é tremendo para as nossas vidas. O casamento, então, ele é um complemento mútuo e não uma competição. O homem sente falta de um complemento, a mulher sente falta de um complemento. E Gênesis 2,18 diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus não une um casal para que eles sejam concorrentes. Nós precisamos ter isso muito claro nos nossos corações. Nós complementamos um ao outro e vivemos um para o outro. Esse precisa ser um princípio que reja os nossos corações. E interessante é que homem e mulher têm a mesma origem. Gênesis 2, de 21 e 22 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. A mulher, ela foi tirada do homem. Mas eles procedem do mesmo Criador. Deus, ele criou tanto o homem como a mulher. E quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos que quando Deus ele criou o homem, a mulher já estava ali dentro dele, queridos. A mulher estava ali dentro do homem. Ela só não havia sido moldada. Então Deus, ele, quando criou o homem, ele criou uma unidade composta. A mulher, ela já estava ali dentro do homem. Ela só precisava ser moldada. Então, homem e mulher, eles têm a mesma origem. O destino do homem e da mulher é Deus. E os princípios pelos quais eles devem viver em comum provêm todos de Deus. Amém? Deus, ele criou todos os preceitos para que nós vivamos bem na nossa união. Deus, ele criou todos os preceitos para que nós entendamos todas as coisas. Outro princípio que Deus estabeleceu é que o homem deve deixar pai e mãe. O que o texto de Gênesis 2:24 diz? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixar pai e mãe é um imperativo, não é algo condicional, porque fisicamente, emocionalmente e financeiramente nós não podemos ser dependentes dos nossos pais. Isso não é bom para o casamento. Quando você decide se unir à sua mulher, você, homem, decide se unir à sua mulher, você, mulher, decide se unir ao seu marido, isso é algo que caiu no coração de vocês. Vocês precisam se estruturar para que fisicamente você saia da sua casa, você deixe de depender de um teto dos seus pais, de estar fisicamente perto dos seus pais. É lógico que nós precisamos honrar pai e mãe, mas isso não quer dizer
que nós devemos ficar o tempo todo debaixo da saia do pai e da mãe, né? Emocionalmente, isso faz um mal muito grande para o casal. Porque aí começam as comparações. É o tempero da comida. É o jeito com que a mãe trata o filho. E é interessante isso, né? Quantas experiências nós podemos passar a respeito dessa ligação de mães com filhos, de filhas com pais, mesmo de filhos com pais, com o pai, né? São tantas experiências. Emocionalmente, o filho, a filha, ela cresce ligado emocionalmente a esses pais. E isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser quebrado para que as comparações não venham. E, emocionalmente, a pessoa ainda se sinta dependente daquele relacionamento primário que ele experimentou na sua vida. Isso precisa ser quebrado. E, financeiramente, nem se fala, né? Financeiramente, o casal, quando constitui família, ele precisa deixar de lado tudo aquilo que o prendia, deixar de lado tudo aquilo que era a amarra financeira. Os dois precisam se sustentar. É lógico que no começo de um casamento as dificuldades são muito grandes, mas em tudo há um processo de adaptação. Nós precisamos nos adaptar às condições de um princípio de relacionamento, de um princípio de união. São tantas coisas que passam a ser primordiais dentro de um relacionamento. E deixar financeiramente é importante. Essa dependência não traz algo bom para o relacionamento do casal. Outro imperativo também no casamento é que a união, ela é importantíssima dentro de um casamento. A união, ela fala de unidade, dos dois serem um. É aquela matemática de Deus que eu falei. Os dois se unirem e se tornarem um. E dentro disso, essa união, a princípio, ela tem que ser espiritual. O casamento, ele exige uma união espiritual. Quando os dois não professam o mesmo tipo de fé, não acreditam no mesmo Deus, não têm o mesmo temor, o que vai acontecer? Essa unidade espiritual, ela é quebrada. Os dois não falam a mesma linguagem, eles não têm o mesmo temor. E isso vai trazer muitos conflitos dentro do casamento. É por isso que nós falamos que o casamento dentro de um jugo desigual é um casamento muito complicado. Porque aquele que teme a Deus, ele vai querer andar numa direção. E o que não teme a Deus, ele vai andar numa direção totalmente contrária. E isso vai trazer um choque muito grande. Espiritualmente, eles não vão se completar. Eles não vão estar andando em unidade. Essa é a sabedoria de Deus que nós precisamos acatar. Mas, se alguém se envolveu com um descrente, o próprio testemunho desse crente vai fazer com que essa situação seja mudada. O testemunho, a vida cristã, vivida de uma maneira convincente, vai trazer um convencimento no coração do cônjuge. Essa não é a situação ideal, mas existe uma saída. A unidade fala também de uma unidade de um envolvimento emocional. Deve haver um afeto mútuo. Não entrou, né? Deve haver um afeto mútuo entre o casal. O casal precisa estar ligado emocionalmente. Quando um está ligado emocionalmente com o outro, nenhum intruso vai conseguir quebrar essa unidade do casamento. Esse amor entre o casal, ele precisa ser um amor exclusivo. A pessoa não pode dividir esse amor que ela sente pelo cônjuge com outras pessoas.
O amor que você dá para outras pessoas é diferente desse amor que precisa ser experimentado entre os dois cônjuges. Esse amor, ele vem do próprio Deus, do próprio sentimento que Deus nutre pelo casal. Deus é essa unidade. E a palavra nos ensina que Deus é amor. Então esse amor de Deus, ele precisa ser experimentado nesse relacionamento. O cônjuge, ele deve ser o melhor amigo do outro cônjuge. As confidências, elas são trocadas entre os cônjuges. E por isso que nós percebemos que tantas coisas erradas têm acontecido nos casamentos de hoje. Porque os dois deixam de ser os melhores amigos. Mulheres ficam ligadas emocionalmente a outras mulheres e trocam confidências com essas outras mulheres e deixa de compartilhar com o seu cônjuge. O homem, pelo seu próprio temperamento, ele é fechado, ele fala poucas as coisas. O homem normalmente dá uma grunhida e para ele já está bom, né? E já está bom, não é bem assim. O homem, ele precisa se expressar diante da mulher. Isso traz uma ligação emocional entre os dois, o compartilhar dos problemas, o compartilhar daquilo que está dentro do coração, vai trazer uma unidade muito grande no casal. E nenhum dos dois vai estar preocupado com o que acontece. Vai se ligar emocionalmente a outras pessoas fora do casamento. Quando eu falo emocionalmente, eu falo do tipo de uma emoção especial, amém? Nós podemos estar ligados emocionalmente aos nossos pais, mas é um tipo de emoção diferente. É diferente uma ligação com o cônjuge de uma ligação com os pais. É muito diferente uma ligação emocional de um com o outro. E fisicamente também. Precisa haver uma unidade física. Quando Deus está presente nesse casamento, fisicamente os dois se sentem ligados. Sexualmente eles se dão muito bem, porque Deus é que criou o sexo, queridos. Deus, ele criou o sexo. Ele moldou a mulher com um órgão sexual, ele moldou o homem com um órgão sexual, para que quando eles se unissem, as coisas funcionassem da forma com que Deus planejou. Deus, ele planeja todas as coisas de uma forma perfeita. Existem tantas coisas no mundo em que nós vivemos, que estão tirando esta realidade da união sexual do casal. Tantas aberrações estão acontecendo nesse mundo de hoje, que tiram o foco do relacionamento do casal, que é o foco principal. Fisicamente, nós precisamos estar ligados. E Gênesis 2:24 também fala de uma relação de uma só carne. Isso é mais um imperativo para o casamento. O sexo é uma criação de Deus e é belo, santo e uma bênção, dentro dos limites estabelecidos pelo seu Criador. Deus, ele estabeleceu limites para uma relação sexual também, para uma ligação física entre o casal. Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Uma relação sexual, ela precisa ser pura. Ela precisa ser experimentada de uma forma pura. Não com as aberrações que o mundo tem colocado hoje em dia. Livro de Cantares é uma expressão de amor muito grande. Fala do amor de Jesus pela igreja e de como essa igreja se entrega ao noivo bendito. Palavras maravilhosas. Fala de um sexo natural, de um sexo vivido de uma maneira sem máculas. E Coríntios, onde Deus
inspirou Paulo para que ele falasse a respeito do casamento? Coríntios diz que nós não podemos nos privar fisicamente uns dos outros. Isso que eu falo é os cônjuges, né? Coríntios 7, de 3 a 6. É uma recomendação bíblica e se refere ao relacionamento sexual, ao relacionamento conjugal. E ele fala a respeito de 3 condições para que o relacionamento sexual entre o casal seja interrompida. Através do consentimento mútuo, através de tempo limitado, porque a palavra ela é muito clara que nós não podemos nos abrasar, senão os olhos começarão a procurar outro tipo de satisfação. E por motivos espirituais, quando o casal se consagra e um deixa de se relacionar sexualmente com o outro, para experimentar uma consagração a Deus. São apenas 3 motivos, então, para que a nossa atividade sexual seja interrompida. E esse ato sexual ele não pode degenerar em aberrações. A santidade e a normalidade estabelecidas por Deus, elas devem ser seguidas. O texto ele é muito claro a respeito disso. Nós vamos tratar disso ainda. Em nossos dias, com a proliferação de demônios, pervertidos da sociedade, hoje nós vemos uma perversão muito grande dentro da sociedade. E nós precisamos saber que isso não é uma coisa que aconteceu nos nossos tempos. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa das perversões sexuais que as pessoas praticavam ali dentro daquelas cidades. Perversões sexuais que estão totalmente fora daquilo que Deus estabeleceu. Sexo anal, sexo oral. Isso é manifestação de espírito de sodomia e lascívia. Cada órgão em nosso corpo ele foi criado para um determinado fim. Os órgãos genitais do homem e da mulher foram feitos para se ajustarem. E tudo que passa disso entra na área da perversão. Amém, queridos? Isso é a palavra que nos diz. Isso é aquilo que Deus nos ensina. E um relacionamento também ele precisa ser marcado pela transparência. O texto de Gênesis 2:25 diz que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e eles não se envergonhavam daquela situação. Só que a transparência não fala algo de nudez apenas. A transparência fala de o meu coração ele ser totalmente aberto ao meu cônjuge. O meu cônjuge saber todas as coisas que acontecem comigo, tudo aquilo que vai no meu coração. Quando o meu cônjuge olha para mim, ele precisa me conhecer totalmente. Ele precisa saber os meus pensamentos, ele precisa saber as minhas ideias. Ele precisa saber o meu jeito de gostar das coisas, ele precisa saber de todas as coisas. A transparência fala de as máscaras caírem. Nós tirarmos as máscaras. Essas máscaras deixarem de existir. Amém? E o casamento também é uma aliança de sangue. O texto fala que o casamento é uma aliança de sangue, ou um pacto. Quando a mulher se relaciona sexualmente com um homem pela primeira vez, a mulher tem um órgão que se rompe nessa primeira relação sexual, o ímen. Ele se rompe nessa primeira relação sexual. E isso faz com que o sangue seja derramado e seja selado o pacto entre o casal. Isso é uma aliança.
E na geração pervertida em que nós vivemos, homens e mulheres se deitam com a maior quantidade de pessoas possíveis. Isso é perversão sexual. Nós precisamos lutar contra essas coisas, nós precisamos nos levantar contra essas coisas. Paulo também, tratando a respeito do casamento, ele fala lá em Gálatas 3,15, ele diz assim: ainda que uma aliança seja meramente humana. Meramente humana, o que significa? Pessoas que não temem a Deus. Uma vez ratificada, quando ela é consumada essa aliança, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Essa é uma palavra muito forte. Porque pessoas têm usado de uma ideia errônea de que quando casou fora de uma aliança com Deus, isso pode ser deixado para trás. Paulo ele é muito claro que uma aliança, que o ato sexual, uma vez ratificado, ninguém o revoga ou lhe acrescenta. Amém? Isso significa que mesmo duas pessoas que contraem matrimônio, sem uma prévia consulta a Deus, a aliança está em pleno vigor. Amém? Em pleno vigor. E se eles fizerem uma escolha errada, eles sofrerão a consequência. Mas essa aliança não é perdida. Quando você quebra uma aliança, você acrescenta um pecado maior. Amém? E outra questão que nós queremos tratar também é a questão do divórcio. O divórcio chegou ao coração do homem e da mulher, pela dureza desses corações. As pessoas deixaram de experimentar tudo aquilo que Deus ensinou, para viverem pelos próprios desejos, pelas próprias concupiscências. E Deus permitiu que o divórcio acontecesse por causa da dureza do coração do homem. Deus ele não planejou o divórcio. O divórcio ele foi uma consequência da atitude tanto do homem quanto da mulher. Jesus ele tratou a respeito de divórcio. Jesus ele declarou em Mateus 5, quando ele estava ensinando ali no Sermão do Monte, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Qual a única condição que Jesus deixou para que o divórcio acontecesse? Relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas. A questão do casamento, ela é tão séria que ela não admite infidelidade ou aberrações. Quando isso acontece, a aliança é quebrada e o responsável pelo fato coloca-se debaixo de maldição. Relações sexuais ilícitas é um termo que se refere a qualquer desvio do padrão bíblico. E hoje nós vemos várias formas de relacionamentos nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo pervertido que nós vivemos. Homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação, prostituição e aberrações sexuais, que são todas descritas em Levítico 18. Deus ele descreveu todas essas relações, essas aberrações sexuais lá em Levítico 18, que vocês leiam depois como complemento dessa aula. E o plano de Deus
É um único homem para uma única mulher. Esse é o plano de Deus. Mateus 19, de 4 a 5, diz assim: Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Esse é Jesus falando, queridos. Quando ele estava sendo contestado em algumas ideias dele pelos fariseus, os fariseus chegam para ele para falar, mas então por que Moisés permitiu a carta de divórcio? E Jesus ele fala de uma maneira muito clara, por causa da dureza do coração dos homens. Mas a princípio não foi assim. Deus ele criou o homem homem, ele criou a mulher mulher, para que os dois se relacionassem, não para que mulher se relacionasse com mulher ou homem se relacionasse com homem. Esse não é propósito de Deus. E o casamento, em Mateus 19,6, que diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É Jesus que está dizendo isso. Jesus está nos ensinando isso, que Deus não ajuntou, não deve ser separado para o homem. O casamento fala de uma união indissolúvel. Indissolúvel. O divórcio só acontece onde há dureza de coração. Atrás de um casamento quebrado, existe sempre um coração endurecido. Então, divórcio e novo casamento, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, leva os envolvidos a estarem na posição de adúlteros. Tá certo, queridos? E quando um adultera, Jesus ele ensina que a parte que sofreu as consequências, ela está livre. Se não for possível ela ficar sozinha, ela está livre para iniciar um novo relacionamento. Mas somente nessa condição. E Paulo, ele também tratou desse tema. Jesus, ele não expôs tudo aquilo que pode acontecer dentro do casamento, as rusgas, todos os problemas que os casais enfrentam. Mas Paulo, ele abordou alguns aspectos do casamento. As igrejas, as congregações quando foram formadas, problemas começaram a vir dentro dessas congregações. E precisavam de esclarecimentos. E Paulo ele foi específico a respeito de alguns problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. 1 Coríntios 7 trata desses assuntos específicos. Paulo ele fala de alguns assuntos que eram problemas na igreja daquela época. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7,10 diz assim, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, qual que é a primeira recomendação de Paulo? Que as mulheres não devem se separar dos maridos. Evidentemente, ela se refere a qualquer motivo fora dos limites estabelecidos por Jesus. Jesus ele estabeleceu o único motivo que poderia ser dada a carta de divórcio, que seriam as relações sexuais ilícitas. 1 Coríntios 7,11 diz assim, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. No caso de haver separação, não deve haver um novo casamento. Queridos, nós estamos falando de pessoas cristãs, tá certo? Pessoas que temem a Deus. Depois nós vamos tratar de pessoas que vêm em condições fora dessa,
para dentro da igreja, para dentro do relacionamento com os cristãos. Então, 7:11 fala que nós não podemos nos separar. 7:14 diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, um casamento onde um dos cônjuges se converte, esse não deve se separar. A pessoa que recebe Jesus dentro do coração, ela vem exercer uma santa influência dentro do casamento. O marido, ele recebe a bênção que é derramada sobre a esposa crente. A esposa recebe a bênção que é derramada sobre o marido crente. E quando houver separação, que está lá em 1 Coríntios 7,15, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fique sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Amém? Deus vos tem chamado à paz. Quando o descrente resolver se separar e não tiver forma desse cristão levar o relacionamento adiante, então que ele aceite essa condição. Mas essa não é uma condição ideal. E Paulo ele não trata a respeito de um casamento nessa situação para o crente. Ele se omite a respeito disso. Então cada coisa precisa ser tratada de uma maneira específica. Então nós podemos concluir através de alguns tipos de procedimentos. Todo o ensino apresentado por Jesus e Paulo é dirigido aos filhos de Deus, como eu falei antes. Mas hoje, no mundo, as pessoas chegam ao convívio dos irmãos de maneiras muito distintas. São casamentos quebrados, são pessoas que estão no segundo casamento, são pessoas que estão, às vezes, até num terceiro casamento. Então, cada situação precisa ser julgada de uma forma específica. Para quem vem a Cristo nessas situações, Paulo, ele traz um alento. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então, se você chegou na igreja numa situação desse tipo, que você venha da forma que Deus te trouxe, que Ele vai tratar da situação em que você se encontra. E nós temos alguns procedimentos, em alguns dos casos específicos, dessas pessoas que chegam ao convívio. Se houve um divórcio no passado e um novo casamento, permaneça como está. Se você é solteiro e está vivendo com alguém casado ou casada, rompa o relacionamento e deixe a pessoa livre para voltar ao seu cônjuge verdadeiro, desde que esse cônjuge esteja na condição ainda de pessoa separada, não tenha constituído um novo casamento. Não tente reconciliação se a pessoa já está com outra. Continue só ou busque a direção de Deus quanto à formação de um novo lar. E se você está separado, existe a possibilidade de reconciliação. Aceite essa batalha de fé. Que com Jesus a coisa acontece de uma maneira diferente. E se você está solteiro, que você busque estar nessa condição. Se você chegou à igreja já separado, que você busque em fé. Que Jesus, Ele pode preencher todos os vazios do seu interior. Nós não devemos olhar para trás. Nós não devemos olhar para trás. Os nossos erros cometidos, antes de nós temermos a Deus, antes de nós conhecermos a Jesus, a palavra ela é muito clara, que tudo isso é levado para o mar do esquecimento. Então que você tenha uma certeza. Se você chegou numa situação quebrada,
se você conheceu a Jesus numa situação quebrada, que fique muito claro no seu coração. Jesus, ele pode preencher todos os vazios que você possa ter no seu interior. Que você se apegue a Jesus, que você se apegue à palavra, que Deus vai te honrar e Ele vai trazer uma situação de paz ao seu coração. Ele vai trazer uma situação de paz ao seu coração. Amém, queridos? Que realmente tudo isso possa trazer esclarecimento aos nossos corações. Em nome de Jesus. Vamos orar.